Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós teremos a nossa aulinha, né? Nossa aula de Fundamentos da Educação Infantil. Eu sou a professora Cristiana Damasceno, e na aula de hoje nós vamos falar sobre a importância do cuidar, do brincar e do educar na educação infantil. E aí a gente vai entender um pouco sobre esses três aspectos que são básicos para quando se fala de criança e que são, de uma certa forma, legalizados do ponto de vista das leis, da Constituição, do Estatuto da Criança e do Adolescente, das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e ainda patenteados pela BNCC, tá bom? Então, fiquem aqui até o final dessa aula para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre o cuidar, o brincar e o educar na educação infantil, tá certo? Então, para que a gente possa começar, a gente precisa trazer um pouco desse referencial teórico do brincar, educar e cuidar. Então, é oportuno e necessário considerar as dimensões do educar e do cuidar em sua inseparabilidade. O que é a inseparabilidade? É justamente o caráter de que eles não se desvinculam, tá? Buscando recuperar para a função social da educação básica a sua centralidade, que é o estudante. Então, cuidar e educar inicia-se na educação infantil, ações destinadas à crianças a partir de 0 ano, que devem ser estendidas ao ensino fundamental, médio e posteriores. Cuidar e educar significa compreender que o direito à educação parte do princípio da formação da pessoa em sua essência humana. Trata-se de considerar o cuidado no sentido profundo do que seja acolhimento de todos, crianças, adolescentes, jovens e adultos. E olha só que importante que é, né? Esse texto está nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, tá? E aí a gente precisa compreender que esse cuidado, ele está intrinsecamente ligado com o educar, né? Então, não dá para pensar que eu vou ser professor de educação infantil e que eu não vou cuidar das crianças, tá? E aí vale a gente perceber que não é só crianças, né? Se eu sou professora de adolescente, de jovens, de adultos, eu também tenho que ter essa ideia do cuidar presente na minha prática, tá? E aí, educar exige cuidado. Cuidar é educar. Envolve acolher, ouvir, encorajar, apoiar, no sentido de desenvolver o aprendizado, de pensar e agir. Cuidar de si, do outro, da escola, da natureza, da água, do planeta. Então, quando a gente pensa nesse cuidado, né, a educação que exige cuidado, a gente precisa pensar nesse cuidado muito amplo, tá? Esse cuidado do ponto de vista de si, do outro e de tudo que está ao nosso redor, tá? Então, ao mesmo tempo que eu cuido, eu ensino a cuidar, né? Ao mesmo tempo que eu educo, eu ensino a cuidar, tá? Então, essa relação, ela precisa ser muito próxima. E aí a gente também precisa levar em consideração esse terceiro aspecto, né, que é a atividade importante para a criança pequena, que é a brincadeira. Então, a brincadeira dá à criança a oportunidade para imitar o conhecido, para construir o novo, e conforme ela reconstrói o cenário necessário para que sua fantasia se aproxime ou se distancie da realidade vivida, assume personagens e transforma objetos pelo uso que deles faz. E aí a gente vai lembrar, por exemplo, as fases do desenvolvimento de acordo com Piaget, quando as crianças estão na fase sensório-motora, que elas estão manipulando, que elas estão brincando, que elas estão construindo e reconstruindo esse aprendizado a partir dos objetos, dos brinquedos que eles utilizam, né? E nas fases posteriores também, já criando a capacidade imaginativa, criativa. Então, o brincar, ele é fundamental no processo de ensino-aprendizagem das crianças. É através da brincadeira que a criança vai aprender, vai conhecer, vai vivenciar experiências alheias, tá? E que vão gerar desenvolvimento e aprendizado. Então, a concepção que vincula educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educativo, ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família.
e no contexto da sua comunidade, e articulá-los em suas propostas pedagógicas, tem o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades, diversificando e consolidando novas aprendizagens, especialmente quando se trata da educação dos bebês e das crianças bem pequenas, que envolve a aprendizagem, como a socialização, a autonomia e a comunicação. Olha que interessante que essa fala, né, que está lá na página 36 da BNCC, que vem mostrar para a gente a indissociabilidade do cuidar e do educar, e vem dizer que essas propostas, nessa articulação entre o cuidar e o educar, vão estar relacionadas com a socialização, com a autonomia e a comunicação, que vão gerar o quê? Aprendizado. E aí também a BNCC vem falar dos direitos de aprendizagem, né, e desenvolvimento na educação infantil, que desses direitos é que a criança tem o direito ao brincar, né? Então, cotidianamente, de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, ampliando e diversificando o seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Então, a gente vai perceber, entender, né, que essa brincadeira, ela vai além daquela brincadeira que a gente, às vezes, permite que as crianças, né, vão brincar, e as crianças vão correr, pular, brincar de pega-pega. Não é só essa brincadeira, né? Mas é uma brincadeira que vai ser intermediada, que vai interagir com o professor, com os colegas, ampliando e diversificando esse conhecimento, essa produção de cultura no universo escolar e fora dele, tá certo? Então, quando a gente pensa nessas perspectivas do brincar, dos direitos de aprendizagem, né, elas estão fundamentadas nessas práticas da escola. E aí eu trago para vocês que a interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral da criança. Ao observar as interações e a brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é possível identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das frustrações, a resolução de problemas, de conflitos e a regulação das emoções. Então, através do brincar, você vai perceber aquela criança que é mais explosiva, que ela tem um comportamento agressivo. Você vai perceber aquela criança que é mais afetuosa, que é mais calma, aquela criança que é mais pessoal, né, que gosta de brincar mais sozinho, que não gosta de se relacionar. Então, a gente vai começando a perceber a constituição das personalidades do indivíduo, aquela criança que é mais autônoma, aquela criança que precisa, que está sempre dependendo de outra criança. Então, essas relações, essas interações, elas vão ser fundamentais para que o professor possa estar observando esse espaço do brincar dentro da educação infantil, tá? E aí, todas as experiências cotidianas de cuidados educacionais compõem o currículo. Então, a gente vai ver o carinho, o beijo, o toque, o banho, trocar fraldas, descansar, dormir quando tiver vontade, calçar sapato, vestir roupa, arrumar a sala, locomover-se, alimentar-se, passear, cantar, escalar, pular, escorregar, brincar, conversar, pintar, modelar, desenhar. Gente, é coisa demais. Dramatizar, escrever, pesquisar, dentre tantas outras práticas intencionais, planejadas e avaliadas com a mesma importância. Então, todas essas experiências no âmbito educacional e fora dele vão gerar aprendizado, tá? Então, cabe ao adulto, cabe ao mediador, cabe ao familiar, ao cuidador, observar todas essas ações e poder dar condições para que a criança possa estar ativando esse seu conhecimento, tá? Então, cuidar e educar. Cuidar e educar significa entender o princípio da formação humana,
considerando o cuidado como acolhimento de todos, com respeito e atenção. Implica em ouvir, encorajar, apoiar, cuidar de si e do outro, numa ação compartilhada de pensar e fazer juntos, sem perder de vista a singularidade. E aí a gente precisa entender que aqui nós estamos observando o cuidar e o educar como princípio da formação humana. Então, não basta eu terceirizar esse cuidado, né? Não basta eu escolher um professor, um auxiliar para fazer esse cuidado. O cuidado, ele está dentro de todas as relações, dentro de todas as experiências. Então, cabe ao professor de educação infantil estar preparado para todas essas ações. E aí, o brincar, ele precisa ser compreendido como atividade humana, né? Faz parte da vida humana, faz parte do dia a dia de uma criança. É uma atividade social infantil, tá? Sendo a aprendizagem social infantil, ela vai subsidiar os aprendizados, né? Vai estar servindo de caminho, de percurso para se chegar ao aprendizado. É uma ação de comunicação, e aí é quando a gente entende que é uma ação de comunicação, as crianças, quando brincam, elas comunicam o que elas desejam, o que elas sentem, o que elas querem naquele momento, né? Por favor. O brincar também é o meio pelo qual a criança age e compreende o mundo. Então, essas relações, essas interações com os brinquedos, com as pessoas, com o espaço, com o ambiente, vai permitindo que a criança compreenda o universo onde ela vive, tá? E o brincar também possibilita experimentações. Então, essa relação, essa interação da brincadeira com as experiências, ela vai ser também muito importante para o aprendizado, para o desenvolvimento infantil. Modo de apropriação da cultura. Da sua cultura e da cultura dos demais. Então, a criança, através da brincadeira, ela vai perceber, ela vai internalizar um pouco dos aspectos culturais que ela vive, ou daquelas outras culturas que ela possa vir adentrar, né? Por exemplo, quando a gente faz a brincadeira da peteca, né? Quando a gente permite, quando a gente confecciona a peteca com a criança, a peteca faz parte da cultura indígena, né? E aí a gente pode estar se apropriando desse conhecimento indígena a partir da brincadeira. O brincar também ele é o caminho para o levantamento de hipóteses e construção de conhecimento. E aí esse levantamento de hipóteses ele está tanto no campo científico, tá? Como ele está também no campo da leitura, ele está no campo da escrita, ele está no campo da matemática. E esse levantamento de hipóteses, a partir da brincadeira, ele vai ser algo interessante, que não vai gerar frustração, que não vai gerar baixa autoestima, porque as crianças estão brincando, certo? O brincar é um direito da criança, né? Um direito garantido por lei, tá? É um direito constitucional. Também é um princípio característico da atividade infantil, e é uma forma de linguagem. Quando a gente diz que é uma forma de comunicação, o brincar ele também é uma forma de linguagem, né? Uma forma de expressão, tá? Então, Tonucci diz que se nos centramos no que se sabe, mais do que no que somos capazes de fazer, tendemos a ver as crianças mais motivadas e menos frustradas, que ajudarão no futuro a criar pessoas mais seguras de si mesmas. Então, essa ideia, né, de fazer, do movimento, da construção através da brincadeira, vai estimular as crianças à sua independência, à sua autonomia. E aí aqui também é uma frase de Tonucci que diz que o professor, né, cabe ao professor esse tipo de escola,
do tipo da escola infantil deve ser capaz de promover todas as ideias, apoiar o trabalho em grupo, incluir a família, a cultura e a escola, né? Então, há uma importância significativa para os professores da educação infantil, porque são os professores que vão estar amparando esses direitos da criança, né? A escola como um todo, mas principalmente os professores que estão na sala de aula conduzindo esses processos. E aí aqui a gente tem algumas imagens, né, da infância, da brincadeira. E aí, se você quer observar uma criança, se você tem uma criança em casa, ou na família, ou na vizinhança, experimente observar a criança na espontaneidade dela, né, no dia a dia. Experimenta dar uma caixa para uma criança e ver o que ela vai fazer com essa caixa, né? Pede para ela brincar com a caixa e vamos observar essa criança. Então, às vezes, as mães compram brinquedos caros para os filhos. Quem nunca fez isso, né? E aí a criança vai lá no armário e pega uma lata de manteiga e ela adora brincar com aquela lata de manteiga. E ela pega os depósitos da cozinha e ela adora montar, empilhar um por cima do outro, né? Quando a criança está num parque, numa área aberta, eles têm a tendência de correr, de explorar, de tocar. Então, todas essas situações, elas vão gerar aprendizado, mas a gente precisa ter alguém perto, né, para estar observando, para estar planejando uma atividade posterior, para estar avaliando esse desenvolvimento infantil. Eu achei linda essa imagem que a criança está vendo um besouro, né, no braço da professora. E aí, olha que legal que é, né? As crianças adoram olhar formiga, adoram olhar uma joaninha, né? Então, são experiências infantis muito significativas. E aí, trabalhar na educação não basta ter amor ao trabalho. A gente precisa estudar constantemente, a gente precisa buscar profissionalização, a gente precisa ter coragem para superar os desafios, porque todos aprendem na escola, mas não é no mesmo tempo, não é no mesmo ritmo. E aí a gente precisa ter essa coragem para estar superando esses desafios, tá certo? As diretrizes curriculares dizem que exige-se uma postura investigativa do profissional que considere as crianças protagonistas, criadoras, inventoras, transgressoras, que têm no brincar o constitutivo do humano, né? Então, essa postura investigativa do professor, do profissional da educação infantil, é fundamental para levar em consideração essa criança protagonista, que vai criar, que vai inventar, que vai desafiar, mas que vai, sobretudo, aprender, tá? E aí, para que a gente possa encerrar a nossa aula, né, a gente traz aqui algumas reflexões sobre o trabalho, por exemplo, a formação continuada na escola, né? Qual é a representação do adulto que o adulto faz do brincar infantil, né? Como é que a gente está levando em consideração esse brincar na educação infantil? Quais os estímulos presentes através dos objetos que se colocam à disposição das crianças, dos espaços e do tempo que dispõem para o brincar? Será que o professor na escola de educação infantil, ele está propiciando esse tempo, esse espaço para a brincadeira? Quais são as possibilidades de parceria real do adulto com a brincadeira das crianças? Será que o adulto está participando da brincadeira ou ele só está jogando as crianças no pátio para brincar, sem nenhuma interação, sem nenhum planejamento de brincadeira? Do que as crianças brincam? Como que elas se organizam? Em função de quais temas? Quais são os tipos de brincadeira das crianças? Isso faz parte desse processo de reflexão sobre o trabalho pedagógico, sobre a formação continuada na escola, tá? Chama a atenção para a gente, para que a gente possa pensar sobre essas ações do brincar que vão gerar aprendizado, certo? E outras questões. Então, eu trouxe várias questões para vocês, para que vocês possam matutar aí, né, nas ideias, pesquisar, buscar mais leituras sobre o brincar. É possível observar através de jogos uma prática cotidiana de compreensão da realidade vivida?
Será que é possível a gente perceber como que essa criança vai reagir em uma situação da vida cotidiana? Quais os valores, quais hábitos e atitudes são observadas nessas atividades de brincadeira? Quais os valores, hábitos e atitudes são vivenciadas pelas crianças nos jogos? Será que a atitude Será que é atitude de egoísmo? Será que é atitude de cooperativismo, colaboração? Como que se agrupam as crianças para jogar? Quem que define esses grupos? São as próprias crianças? São as mais velhas? São as mais independentes? É o professor? Onde as crianças jogam? Como que elas jogam? Qual é o nível de interferência dos demais sujeitos da escola nessas atividades? Como a brincadeira e o jogo são incorporados no cotidiano pedagógico? No planejamento, tem espaço para brincar? No planejamento, tem tempo para esse brincar? Então, são reflexões que a gente precisa trazer, né, nesse processo formativo de vocês, para que a gente possa estar percebendo o valor que é o brincar, o cuidar e o educar na educação infantil, e que a gente precisa estar atento a todas essas situações que vão gerar aprendizado nas nossas crianças, tá bom? E aí, eu só tenho gratidão aqui a vocês, por vocês estarem até o final dessa aula, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre esses três alicerces da educação infantil, que é o cuidar, o educar e o brincar, e que vocês possam, sim, ser professores que acreditam no potencial da criança, que validam esse direito ao brincar e que participam junto com a criança, gerando nelas vontade, comunicação e cada dia mais aprendizado, tá bom? Um abraço no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.